domingo para os amados irmãos internautas, aqueles que vão me ouvir pela internet. Queridos, abram a Bíblia, por favor. Em Apocalipse capítulo 6, versículos de 5 a 6. Apocalipse capítulo 6, versículos de 5 a 6. É a nossa trilogia falando sobre o Apocalipse. Diz assim a Bíblia Sagrada: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e sobre ele que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Queridos, estamos falando sobre o Apocalipse. Apocalipse, a palavra que quer dizer revelação. Essa carta que João escreve, porque João tem 3 mistérios na Bíblia. Quando ele escreve o Evangelho de João, ele escreve como evangelista, como biógrafo da vida de Cristo. Quando ele escreve as 3 epístolas que levam o seu nome, a primeira, a segunda e terceira epístola de João, ele escreve como pastor, por isso que ele chama todos eles de filhinhos. A palavra pastor basicamente significa isso, pai, né? Na Igreja Católica ele sintetiza essa palavra no latim padre. Agora, como o profeta escrevendo o Apocalipse, ele recebe visões do céu, visões de Deus. E depois de ter sido aberto o selo, o livro do Cordeiro, né? Deus usando o antropomorfismo, que seria uma linguagem humana para nós entendermos como Deus desenrola a sua revelação. Nesse terceiro selo, Deus está falando que viu um terceiro animal. João, aliás. E o animal disse: Vem ver. E olhei um cavalo preto. Na hora que quebrou o selo, sai do livro do Cordeiro a revelação de um cavalo preto. Esse cavaleiro, meu querido e minha querida, representa basicamente a fome. Representa basicamente a peste e tudo aquilo que gera a escassez. Fome, de acordo com o dicionário de difusão cultural do livro, na página 272, fome é grande vontade de comer, falta do necessário. Esse cavalo, ele está coeso, ele está harmônico com São Mateus, capítulo de número 24, versículo 7, onde Jesus Cristo diz que haveria fomes e pestes. Esse cavalo, o cavalo, como já disse, ele representa guerra. Se você ler o Salmo 20, versículo 7, diz a Bíblia que o cavalo, uns confiam em carros e outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Então, se você for ver, o segundo tipo para cavalo seria força. E Jó 39, verso 19, fala sobre isso. No Salmo 33 também, no versículo de número 17, podemos ler aqui com muita clareza. Você abre a sua Bíblia no Salmo 33, versículo de número 17. Você vai ler assim: O cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com sua grande força. Cavalo é símbolo de força. Cavalo na Bíblia é símbolo de velocidade. Abra, por favor, em Jeremias, capítulo 4, versículo 13. E você vai ver que cavalo é símbolo de velocidade. Deus diz assim, capítulo 4, versículo 13, Eis que virá subindo como nuvens, e os seus carros como tormenta, e os seus cavalos serão mais ligeiros do que as águias. Ai de nós que somos assolados. Cavalo é símbolo de velocidade. Meus queridos, cavalo também na Bíblia é símbolo de excelência. Eclesiastes 10, 7 diz que ele já chegou a ver príncipes que andavam a pé e servos que andavam a cavalo, ou seja, ele via príncipes que por opção andavam no chão, e algumas pessoas que eram pobres que tinham excelência. Então, cavalo é símbolo de excelência. Nós vamos ver agora o que significa a balança. Basicamente vimos que esse cavalo representa guerra, esse cavalo representa força, esse cavalo representa velocidade e esse cavalo ilustra excelência. A balança representa a justiça divina. Se vocês pegam Daniel 5, versículo 27,
vocês vão ver lá, pesado fostes na balança, e foste achado em falta. Deus estava usando a balança para dizer que o rei, filho de Nabucodonosor, o rei Belsazar, foi pesado na balança da justiça divina e foi achado em falta. Sabemos em Provérbios 11, versículo 1 diz: balança enganosa e abominação ao Senhor, mas um peso justo é o seu prazer. Então vemos que a balança, no livro do Apocalipse, representa a justiça divina sobre a injustiça da terra. O cavaleiro representa o quê? De acordo com o Salmo 32, versículo 9, ele é um ministro, ele é um mensageiro. Se formos contextualizar com Mateus 24, versículo 7, é um mensageiro da fome. Dentro do versículo 6, você vai ver, do Apocalipse 6, uma medida de trigo, ou seja, por um dinheiro. Uma medida, ou seja, uma medida de trigo por um dinheiro. Deixa eu dizer para você, o dinheiro aqui é um denário. De acordo com Mateus 20, versículo 1, seria a diária de um trabalhador da roça. Você lê os versículos 10 e 13, era um peso justo ali. Agora, o que isso vem a falar para os nossos dias? Que o tempo da fome chegou. Existe uma teologia errada aí que diz que o Apocalipse, ele, quando se trata de pragas e destruições, não é para a igreja, mas isso é uma teologia errada. O tema da nossa mensagem é o peso da injustiça. Muitas pessoas dizem que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é porque não lê a Bíblia direito. E uma das provas é o texto que estamos lendo. Ele diz para não tocar no azeite e o vinho. São tipos da igreja que são alegres e são produtoras da unção. Ou seja, o testemunho da igreja consegue... A igreja de Cristo tem essas duas marcas, o azeite e o vinho. Engraçado que isso acontece quando a igreja está na terra. Essas pessoas que ensinam que a igreja não vai passar grande tribulação, porque na verdade eles não querem passar tribulações por amor a Cristo. Se pegarmos São Mateus 24, versículo 6 e 7, você vai ver que antes da volta de Cristo isso aconteceria. No verso 29, Jesus Cristo disse que antes que ele viesse haveria uma grande angústia na terra. E um dos aspectos dessa angústia é a fome. Nós vemos esses aspectos nos dias atuais. Mas antes vamos analisar um pouco sobre a fome. A fome é um dos castigos divinos. Você pega o Gênesis 12, versículo 10, você vai ver que havia fome na terra e por isso Abraão tem que peregrinar para o Egito. Você pega o Salmo 105, versículo de número 16. Você vai ver uma coisa interessante sobre a fome como um dos castigos divinos. Salmo 105, versículo 16. E tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão no seu santuário. Abriu-se a terra e engoliu Datã e cobriu a família de Abirão. Bom, estava falando de uma catástrofe natural, mas a fome é um dos castigos divinos. Sabemos em Provérbios, capítulo 19, versículo de número 15. Vamos ver algo a respeito da fome como sendo um dos mensageiros de Deus. A preguiça faz cair em profundo sono, a alma enganadora padecerá fome. É um dos porquês muitas pessoas passam fome, porque não trabalham, não é verdade? Mas a fome é um dos castigos de Deus. Se você pegar Jeremias 24:10, Deus chamaria a fome a Israel. Por quê? Por causa da sua rebeldia. Então a fome é um dos castigos de Deus. E quando João vê essa metáfora, que na verdade é um tipo de mensageiro, falava de um acontecimento que viria na terra. Se você pega em Joel, no capítulo 1, você vai ver que a terra seria assolada por gafanhotos. E se a terra é assolada por gafanhotos, o que é que acontece? Ela passa fome. Se pegarmos Jeremias 29, versículo 17. Jeremias 29, 17.
vemos aqui coisas interessantes. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada, a fome e a peste, e falo-ei como figos podres, que não se podem comer, de ruins que são. Ou seja, Deus iria fazer amargar a vida desse Israel rebelde. Isso fala para os tempos que nós vivemos. Nós vivemos, infelizmente, uma época de fome, de angústias e de provações. Muitas pessoas querem tapar o sol com a peneira e dizer que tudo que nós vivemos é só uma preparação, que a angústia ainda não chegou, mas isso é mentira. Vamos ver dados atuais dessa profecia do Apocalipse para os nossos dias. Olha só. No Brasil, são mais de 40 milhões de miseráveis. Só no Brasil. A seca assola São Paulo. Olha só. A represa está escassa. Isso são dados de telejornais. Olha só outra coisa. Na atual geração de agricultores, nunca houve uma anomalia climática dessa intensidade no estado de São Paulo. Isso é matéria do jornal A Tribuna, na data de 30 de novembro de 2014, dados praticamente contemporâneos. Outro dado, em Bengala, em 1770, a fome matou 10 milhões. E na Europa, só entre 1315 e 1317 morreram milhões de pessoas. Na Rússia, olha só, dados quase que contemporâneos, de 1921 a 1922, 5 milhões de pessoas morreram. Na Etiópia, nas datas de 1984 a 1985, mais de 1 milhão de pessoas morreram. 1,7% da população hoje passam fome no mundo. De 2003, nós vemos os seguintes dados. Em 2003, a avaliação geral, estatística, diz que 841 milhões de pessoas morreram no mundo. Em 2007, 860 milhões de pessoas, ao acréscimo, 19 milhões de pessoas mortas. Em 2008, 963 milhões de pessoas no mundo. Em 2009, 1 bilhão e 72 pessoas morreram. São dados interessantes, né? São coisas fortes. E mesmo assim, eles preferem incutir na mente das pessoas que não estamos vivendo os tempos do fim. O projeto Lâmpada de Deus prega a verdade. É por isso que ele é projeto Lâmpada de Deus. Não queremos tapar o sol com a peneira. Vivemos os tempos do fim. A igreja está vivendo essa parte do Apocalipse e temos que parar de enganar a igreja, pastores. São dados praticamente atuais do nosso século XXI. Vamos ver os azeites, a tipologia do azeite e do vinho. Vamos ver o que eles simbolizam. Já falamos que ele simboliza a igreja. O azeite representa basicamente prosperidade, na verdade. Se pegarmos o livro de Jó. Livro de Jó, abra você aí, por favor. No capítulo 29, e no versículo 6, você vê assim: quando lavava os meus passos na manteiga, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Azeite é símbolo de prosperidade. Quem é que compra azeite hoje? É quem tem dinheiro, amigo. Quem é que come comida com azeite todo dia? Quem tem dinheiro. E muitas saladas por aí, eles usam vinagre, que é barato. Azeite não é para qualquer pessoa. Então, azeite é símbolo de prosperidade. O Salmo 104, na altura do versículo 15, leia aí na tela, dizendo assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então nós vemos que vinho é exemplo de alegria, e azeite faz reluzir o rosto do homem, ou seja, eles usavam azeite como creme também no rosto. Então, azeite, símbolo de prosperidade, vinho, símbolo de alegria. Então a igreja representa isso. Sem a igreja hoje, o que seria o mundo? Um mar de sangue, destruição, morte. Não é? Não é o que vemos hoje em dia? Pessoas se degladiando por causa de dinheiro, pessoas se degladiando por causa da religião, né?
Nós vemos guerras santas, guerras civis, guerras comerciais, né? Agora vamos ver o que isso significa no sentido espiritual. O azeite, em Mateus 25, 3, 5 e 8, fala da presença do Espírito Santo. Quando eu falo que o vinho e o azeite são símbolos da igreja, estou falando da igreja. Estou falando para você de qualquer igreja. Você que serve a Deus e anda segundo os mandamentos de Deus, você é tipificado nessa revelação como o vinho, ou seja, a alegria, e o azeite. Então você tem que mostrar uma vida ungida e cheia da presença de Deus. Há pessoas que são religiosos, né? Andam com a cara fechada, andam que nem os fariseus, né? Demonstrando seus sacrifícios a todo mundo, mostrando que jejuam, que oram, né? Andam com roupas religiosas e querem o respeito civil sem nenhum respaldo espiritual. Nada disso. É claro que sabemos vestir. Eu não estou usando da liberdade cristã para dar ocasião à carne. Mas eu quero que você entenda que roupa e usos e costumes são apenas aparência, né? É que é necessário ter, mas também é necessário ter a essência de adoração. Olha só o que diz São Mateus 25, 3. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, representando as igrejas hoje que não levam consigo o Espírito Santo. Eles têm a credencial, que representa a lâmpada. Eles têm o curso teológico, que representa a lâmpada. Eles têm a forma humana da lâmpada, mas não têm o azeite da lâmpada. Versículo 5 diz: E tardando o esposo, tosquenejaram, todas e adormeceram. Versículo 8 diz: Aí as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O azeite é símbolo da presença de Deus. Se não temos azeite em nossa vida, nós somos pessoas apagadas. Somos pessoas que temos aparência, formatação, projeção, filosofia, né? Eu, por exemplo, sou pentecostal, mas muito disso não passa de mera projeção. Se não tivermos uma vida entregue ao Espírito Santo, seremos como qualquer outro religioso que vai para o inferno. Então, querido, não vamos tosquenejar, não vamos dormir na volta de Cristo. Nós temos que estar dentro dessa profecia. Nós temos que ser simbolicamente o vinho, ou seja, a alegria, e simbolicamente a oliveira, ou seja, símbolo da unção do Espírito Santo. Olha só o que diz Isaías 55, primeiro. Ó vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço vinho e leite, ou seja, alegria. Mas hoje em dia, meus queridos, é uma coisa triste a gente ver. Pessoas que pagam pela unção de Deus. Pagam. Quer que o pregador venha? 10 mil reais, 20 mil reais. A Bíblia diz: comprai e comei sem dinheiro e sem preço. Hoje em dia se fazem congressos enormes com o propósito de arrecadar dinheiro. Em 2 Pedro 2, verso 3, fala sobre essas pessoas que fariam de nós comércio, que fariam de nós instrumento de ganho. Pessoas que não têm vida com Deus. Pessoas que se estribam num dom que Deus deu e por isso prosperaram. Quem o dom da sabedoria escreve muitos livros, ganha muito dinheiro, tudo bem. Mas cobram pela sua presença, são como os artistas seculares. E a Bíblia diz que por causa deles é infamado, ou seja, é difamado o caminho da verdade, ou seja, o Evangelho. Pessoas que tornam a casa de Deus comércio. Pessoas que tornam a casa de oração um antro de encontros. Pessoas que tornam a casa de Deus em abominação. Como você tem levado o Evangelho? Quais são as suas perspectivas ministeriais? Ser um grande pregador, ser um grande articulista, ter fama, projeção, ser muito agendado. Qual é a sua perspectiva? Deus está falando que o mundo está sob o peso da injustiça. Se você não tiver uma vida alegre e uma vida ungida, então você está como as pessoas do mundo. A diferença é que você está agora dentro da igreja, preenchendo sociologicamente um caminho
humano, vai até aparecer, vai até ser conhecido. Mas será que é só isso que nós queremos? O que diz em 1 Coríntios 15, 19? A Bíblia diz que se esperarmos no Senhor só nas coisas dessa vida, seremos os mais miseráveis dos miseráveis. E é o que muitas igrejas fazem. Tornam a igreja empresa e os membros em clientes. E por isso lota-se muitas igrejas, porque a consciência deles está comprometida com o engano. E Deus quer abrir os seus olhos hoje em nome de Jesus. São Lucas 10, 34 diz assim: aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, olha só. Então, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Jesus Cristo, falando sobre a parábola do bom samaritano, ele diz que o vinho e o azeite representam cura. Muitas igrejas não são solidárias, não trazem cura para ninguém. Muitas igrejas só sabem criticar. De repente eu estou pregando para um distanciado do Evangelho. Você que está cansado de ser enganado, de ver o seu ministério fracassar, de ver a sua vida ser desconsiderada. No púlpito só sabem te ofender e te bater. Não tem uma palavra de carinho. E Deus hoje está dizendo que a verdadeira igreja de Cristo não é assim. A verdadeira igreja de Cristo não enfia uma farpa na sua ferida. A igreja de Cristo, ela coloca azeite e vinho, ou seja, traz alegria para você. Ela traz solidariedade a você. Ela traz cura para a sua alma. Olha o que diz São João 13, versículo 25. A Bíblia diz, inclinando-se ele sobre... verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse é o bálsamo que o mundo não tem. O mundo tem falsidade e hipocrisia. Mas a igreja deve seguir um caminho diferente. Eu me lembro de Atos, capítulo 11, verso 26, onde a Bíblia fala que os cristãos que fugiram da perseguição do dia de Pentecostes, quando Saulo estava perseguindo, eles foram chamados a primeira vez de cristãos. A Bíblia não diz que eles fizeram uma propaganda, que eles apresentaram uma documentação, que eles se autoprojetaram, não. Eles foram chamados pelo mundo. Como a sua igreja tem sido vista, pastor? Tem sido uma igreja que expressa o amor, a paciência? Ou você é mais um estressado que não tem a graça de Deus na sua vida? Como você tem vivido o Evangelho? Feito campanhas para arrecadar dinheiro e deixar os pobres da sua igreja com fome? Sabe que você está sob o peso da injustiça e a mensagem de peste e fome de Deus haverá de te alcançar. Olha o que diz 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. O que Paulo estava falando? Paulo estava falando o seguinte, que a igreja, como símbolo do vinho, ela deve trazer cura para as pessoas. Lembra do que Jesus falou em Lucas 10, 34? Azeite e vinho nas feridas. O mundo está ferido, angustiado, decepcionado sentimentalmente. Qual é a cura que muitas pessoas trazem? Cai em prostituição com a pessoa, né? Aí traz mais uma decepção. Que o que a pessoa deveria esperar de santidade na vida de um ministro, a única coisa que eles veem é a prostituição e a mentira. Deus também tratará com esses. Muito cuidado, o desemprego, a miséria na sua vida pode vir às vezes de Deus por causa desta revelação. Você brinca com Deus em sua vida, pare com isso, porque senão esses castigos chegarão até você. Vamos agora ao segundo ponto para essa revelação. Sabemos que esse cavaleiro representa basicamente fome e peste. Falamos sobre a fome e os afetos da fome, os milhões que já morreram e que vão morrer. E se vocês olharem bem os dados que eu apresentei, por exemplo, 2003, 841 milhões, 2007, 860, e assim vai só subindo. E você pergunta por quê? Só vai crescendo o número de pessoas que vão morrer. Vão morrendo, né? É porque Jesus Cristo fala, Mateus escreve,
Em São Mateus 24, versículo 8, diz que isso é o princípio das dores. Quando uma mulher está próxima para dar à luz, é comum as dores serem maiores. Então é comum também que as dores na terra aumentem. É comum que o calor aumente, porque secando-se a erva ninguém vai ter o que colher. É comum também que as dores aumentem, que mais pessoas sofram vítimas de pestes, de tanta consequência, que muitas das vezes é plantio das próprias obras do homem. Nós vamos falar um pouco sobre pestes e vocês vão ficar de boca aberta como essa profecia se encaixa para os nossos dias. Diz assim: a defesa da ciência é que dizem que o planeta possui comida suficiente para 12 bilhões de pessoas. Quem diz isso são as Nações Unidas. A fome atualmente mata mais do que qualquer doença no mundo, com cerca de 1 bilhão de mortes. Esses são dados científicos. Apesar de 12 bilhões de pessoas terem o abastecimento da sua vida, 1 bilhão morrem. Há lugares no mundo em que se vive para comer. Você, dando um prato de comida, você consegue ter uma prestação de serviços. Em alguns lugares, até casos amorosos. Já soube de casos de crianças se prostituindo por causa de fome. É a época em que vivemos mais triste. Agora, falando sobre as epidemias. Vamos falar sobre as pestes e as epidemias. Pestes são doenças. Epidemias são um ataque maciço. É uma coisa pior do que pestes. Pestes são basicamente doenças. Agora, epidemias são coisas como ebola, malária, dengue, a AIDS, né? Vamos ver aqui alguma coisa interessante sobre isso. Infecta-se 500 milhões anualmente. Destes, 3 milhões morrem todos os anos, vítimas de pestes e de epidemias. As epidemias afetam cerca de 100 milhões ao ano em mais de 100 países, basicamente 1 milhão por cada país. Desde 1950, as ONGs, as instituições, tentam extinguir o mosquito da dengue, que causa pelo menos 100 milhões de mortes em mais de 100 países. Isso é uma fração do que o Apocalipse está dizendo. A dengue é uma fração. E já morreram mais de 100 milhões de vítimas em mais de 100 países. Nós vemos outra epidemia, a influenza A, na Espanha, em 1918. Uma pandemia, que é mais do que uma epidemia, que matou 5% da população mundial, ou seja, 100 milhões de pessoas na época. Você vê que coisa forte, 100 milhões de pessoas, apenas em um ano. Você vê o que pode acontecer com quem não vive a palavra de Deus. Vem cá, morreram evangélicos? Sim. Pessoas que não vivem a palavra de Deus. Pessoas que não amam a palavra de Deus. E por isso, enfermidades conseguem assolar a vida deles. A gripe suína, só de 2009 a 2010, matou 13 mil pessoas. Amados, é uma coisa triste. AIDS, ebola, malária, dengue, influenza A, gripe do frango e tantas outras doenças que têm aparecido, têm trazido desesperança nos tempos em que vivemos. E como temos levado a obra de Deus a pessoas que só vivem doentes, a pessoas que a vida dele é no hospital, a vida dele é gastar dinheiro com remédios. E onde está o que a palavra diz em São Mateus capítulo 8, verso 17, que Cristo levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Você que vive constantemente doente, reveja a sua vida com Deus. Veja como você está. Porque a Bíblia diz aqui, no Apocalipse 6, que eles não tocariam no azeite e no vinho. Quando eu falo de doenças que afetam cristãos, eu não estou falando de gripes e coisas simples. Coisas que, de forma indireta, Deus está nos curando, seja por um remédio, Deus deixou a medicina para isso. Mas há crentes que constantemente estão doentes. Crentes que nunca deixam o pecado. E por essa razão, sempre as enfermidades estão afetando a vida deles. Meu querido, como você tem levado a sua vida com Deus? Fica essa indagação. É cristão
cristão, mas ouve músicas do mundo, assiste filmes violentos, vive uma vida dupla na igreja, tem amantes, trai a sua esposa, não é um bom dizimista, não é um ofertante, não ama a casa de Deus, não quer estar na casa de Deus. De que maneira você acha que vai escapar da condenação? Nunca. A Bíblia diz que os fariseus, eles jejuavam, eram dizimistas até do coentro e do cominho. E a Bíblia Sagrada diz que eles não podiam expulsar demônios. E lendo São Mateus 5, verso 20, Jesus Cristo diz que se a nossa justiça não muito exceder a dos escribas e dos fariseus, não podemos herdar no reino dos céus. Então tem muitas pessoas aí, religiosas, que não chegam aos pés dos fariseus, estão dizendo que são cristãos. Pense como você tem vivido. Será que as doenças e a escassez que vem à sua vida não são resultado de maldições? De repente você está aí no deserto, esperando de Deus um milagre, esperando de Deus uma exaltação ministerial, esperando de Deus um casamento. Mas se a sua vida é debaixo do governo das trevas, Deus não pode interferir. Porque como o governo da Argentina vai dar ordem no Brasil? Como Barack Obama vai dar ordem no Brasil? Ele não consegue fechar nem uma caixa de fósforo dentro da nossa nação. Então Deus te convida para vir para o reino do Filho do seu amor. Deus entende as coisas na Bíblia como governo. E há pessoas que ainda estão debaixo do governo de Satanás. Olha só, Colossenses 1,13 diz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós vemos aqui duas perspectivas de governo. O governo das trevas, o de Satanás. É o mesmo governo de São João 8,34. E o verso 44 também. O 34 diz assim, todos aqueles que cometem pecado são escravos do pecado. Uma senhora hoje contou uma visão para mim, que ela teve de pessoas enfiadas dentro da lama. Pessoas que tinham ódio e queriam até matá-la. A lama representa biblicamente o pecado. E quantas pessoas você vai nesses shows seculares, o que você vê é uma instrução errada, instrução à violência, instrução à prostituição, instrução a coisas mundanas. Enfim, e quantas pessoas que dizem ser cristãos absorvem tudo isso, porque eles são, na verdade, escravos do pecado. Se você é escravo do pecado, você não pode ser servo da justiça. O verso 44 de São João 8 diz, vós tendes por pai o diabo, que foi mentiroso e ladrão, e ele nunca se firmou na verdade. Então todo crente que conhece a Bíblia, conhece os mandamentos de Deus, e não se firma na verdade, ou seja, nos mandamentos de Deus, ele não tem a bênção de Deus, ele tem a ira de Deus sobre ele. É isso que diz em São Mateus 3:30, 36, aliás, que aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida, e a ira de Deus sobre ele permanece. Então, muitas das vezes, os castigos, as angústias que tem na nossa vida, a nossa incapacidade de alguma coisa, a nossa inabilidade no reino de Deus, tem a ver com isso. Que estamos trafegando no reino de Deus, vivendo no pecado. Então, as promessas não vão nos alcançar. As bênçãos não vão nos alcançar. Mas as maldições nos alcançarão, diz Deuteronômio 28, e vão nos alcançar e até que nos destrua totalmente. Venha para o reino de Deus. Mude a sua vida. Se o diabo tem tido acesso na sua mente, na sua vontade, nos seus desejos, no seu tom de voz, nas suas perspectivas de vida, nos seus projetos, nas suas elaborações, que tem pessoa que só elabora coisa com base no que ele vai ganhar dinheiro. É crente, mas quer vender vodka no seu comércio, quer botar uma sinuquinha, verdade? Quer vender coisas ilícitas, como DVDs piratas. Cuidado, meu querido, você está ainda sob o governo da potestade das trevas. Quando fala potestade das trevas, é porque cada demônio que desceu do céu e que agora é um demônio, é um espírito decaído, ele exerce a autoridade sobre alguém que não serve a Deus. Isso vale para os cristãos fracassados também.
Isso vale para você que não largou a prostituição, a cobiça e tudo aquilo que Deus reprova. Olha só o que nos diz aos Efésios 2:2. E que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, isso aqui é Satanás, do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, o mundo terreno, o mundo antropológico, o mundo do homem, ele é regido por governos espirituais. Você pega Atos 26:18, para lhes abrir os olhos das trevas e converter-lhes à luz e do poder de Satanás, falando do demônio que toma conta da vida da pessoa, a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O que Paulo está falando, amigo? Que você não recebe a herança dos filhos de Deus, que você não é filho de Deus. Você precisa deixar a sua vida dupla. Precisa viver o Evangelho. Você vai ver que as bênçãos de Deus vão te acompanhar. Você vai ver que a glória de Deus vai descer sobre você. Você vai ver que quando você ministrar, você não vai ser só um filósofo pregando, um teólogo esboçando aquilo que aprendeu no seminário. Você vai ser mais do que um palestrante religioso. Você vai ser um grande profeta para a sua cidade, para o seu estado e para a sua nação. Eu termino essa mensagem dizendo para você, aceite a Jesus nesse momento. Converta a sua vida. Pare de viver essa vida podre, essa vida de hipocrisia, essa vida de mentiras. Deixe de ser como Judas. Judas, depois de um certo tempo andando com Jesus, ele colocou no seu coração um propósito que o diabo, aliás, aceitou no seu coração um propósito que o diabo colocou. Você vê isso em Lucas capítulo 23. Você vê que ele buscava ocasião para atrair Jesus. E quantos hoje buscam ocasião para atrair Jesus? Na primeira oportunidade de um lucro fácil, uma oferta de prostituição, ou qualquer coisa que a carne venha lucrar com isso, ele vai atrair Jesus. Foi o que aconteceu. As Escrituras nos falam de Judas, que o diabo passou a andar com ele, porque ele aceitou o propósito do diabo. Quem estava governando a vida de Judas a partir daquele momento não era mais o Espírito de Deus. Vamos pensar, meu amigo. Existe muita coisa que precisa ser tirada do nosso coração. Quais são os propósitos que têm regido a sua vida? Pessoas que ainda têm propósito de serem atores de filmes, cartunistas, de historinhas em quadrinhos, viver uma vida no pecado. Deus não está se agradando com esses propósitos. Abra o seu coração. Deixe Deus reinar em sua vida. E aí o peso da injustiça. Vem cá, por que peso da injustiça? Na verdade, seria o peso da justiça divina sobre os injustos. Que a Bíblia Sagrada fala que Deus vai lançar no inferno os ímpios. Você que pôs na cabeça que Deus é um Deus de amor, que é um Deus que perdoa, que todas as religiões levam a Deus, você está enganado. A Bíblia nos mostra isso. Salmo 9, verso 17, que Deus lançará no inferno os ímpios. Se você é inimigo da palavra de Deus, se você detesta a palavra de Deus, se você critica os padres, os pastores e busca justificativa nesses erros para não servir a Deus, você está nesse contexto, amigo. Você vai ser lançado no inferno mesmo. Você me desculpa, mas é isso que a palavra diz. Então você que é cristão e é fraco, busque a santificação. E a herança de Deus virá sobre a sua vida. Sabe por que você não consegue descansar no Senhor? Porque Atos 3,19 ainda não se cumpriu na sua vida. Ou seja, os tempos do refrigério vindo pela presença de Deus. A presença de Deus é o Espírito Santo. Sabe por que você trabalha todos os dias e não consegue nada? É por causa disso. A herança de Deus ainda não chegou sobre a sua vida. Mas quando ela vier, virá trazendo prosperidade, cura, dons, vitórias. Quando a herança de Deus chegar. E qual é essa herança? É de sermos herança divina. É de sermos participantes da natureza de Deus. E aí sim você vai deixar de ser hipócrita. Aí sim você vai ser um homem
vai passar por perseguições, mas você vai vencer muitas batalhas. Eu tenho fé de que Deus vai te tornar um baluarte para o nosso país, para o nosso mundo. Você vai marcar a sua geração com vitórias. E que Deus possa estar abençoando a todos vocês que me ouviram. Ministério César Augusto, Lâmpada de Deus, mensagens de vida. Você que quer aceitar o Senhor Jesus, levante a sua mão agora. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida e me sela com teu Espírito Santo. E que Deus abençoe a sua vida e que te dê a paz. Para vocês que me ouviram pela internet, estamos nos principais sites, como Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, no Google+. E agradeço vocês que tiveram a paciência de ler as legendas, ou seja, para o futuro, que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Ministério César Augusto, Lâmpada de Deus, mensagens de vida. E que Deus possa abençoar, rogo orações, todos vocês que têm orado por mim, que Deus abençoe vocês, aqueles que não me conhecem, eu sou o reverendo César Augusto. Se inscreva nesse canal e seja também um divulgador deste ministério. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Está bem próximo da vinda do nosso Salvador. Já está se cumprindo tudo que Jesus falou. Os homens só pensam em riqueza e é tanta maldade e ambição. Não querem ouvir falar de Deus, nem amam os seus irmãos. É fome, violência, peste, prostituição. Está se abrangindo e tomando conta da nação. Jesus, antes de subir para os seus discípulos, ele disse assim: quando tudo isso acontecer, é o começo do fim. Não há mais tempo pra pensar, se apegue
garanto.